Tem carvão aí pertinho de você agora mesmo. Na sua churrasqueira, na sua lareira, na sacola encostada na parede da garagem, que pode remover cloro, chumbo, resíduos de pesticidas e químicos orgânicos dissolvidos da água contaminada, com a mesma física por trás de um filtro de $300 que uma empresa em Michigan está enviando para alguém que nem imagina que pagou $298 a mais. O carvão custa $2. A física que ele usa tem 4.000 anos. E a única diferença realmente importante entre o que você tem agora e o que essa empresa vende numa caixa de aço inoxidável estilosa, com garantia vitalícia e numa lista de e-mails que você nunca pediu para entrar, é a caixa. A física ali dentro é de graça. Sempre foi de graça. Os egípcios já guardavam água em recipientes forrados com carvão, lá por volta de 3.750 anos antes de Cristo. Textos médicos em sânscrito, compilados há mais de 2.000 anos, descrevem ferver água em recipientes de cobre e depois passá-la pelo carvão antes de beber. Um protocolo detalhado com a precisão de um manual de laboratório. Queime a madeira completamente, deixe esfriar, moa grosseiramente, passe a água lentamente. Os cirurgiões navais da Europa do século XVIII guardavam água potável para longas viagens no Atlântico em barris carbonizados, não porque entendessem a química, mas porque 200 anos de observação empírica lhes tinham mostrado uma coisa que não mudava. A água guardada perto do carbono ficava limpa. A água guardada de qualquer outro jeito não ficava. O conhecimento precedeu a ciência em 47 séculos. Aí, em 1881, um químico alemão chamado Heinrich Kaiser descreveu o mecanismo e deu um nome a ele. Adsorção, do latim para ligação de superfície, e explicou exatamente por que o carbono retirava contaminantes dissolvidos da água e os retinha. A ciência chegou 47 séculos atrasada a uma prática que nunca precisou dela. O mercado de filtros de água para casa, Brita, Pur, Zero Water, Berkey, todo filtro por gravidade com marca na bancada de toda a cozinha americana preocupada com saúde, foi avaliado em 14 bilhões e 600 milhões de dólares em 2023. A projeção é que ultrapasse 24 bilhões de dólares antes de 2030. Só os americanos gastam 16 bilhões de dólares por ano em água engarrafada, a maior parte tirada de redes de abastecimento municipais que já atendem aos padrões de água potável da EPA. E aqui está o detalhe. Embutido discretamente na própria documentação técnica da indústria, ali, nas especificações dos produtos que eles publicam para conformidade regulatória e que quase ninguém lê. Todo filtro por gravidade premium no mercado usa carvão ativado como seu principal meio de filtração. Todo e qualquer um. O carvão dentro de um elemento filtrante Berkey é quimicamente e mecanicamente idêntico ao carvão ativado vendido como mídia filtrante para aquário em toda loja de artigos para pets do planeta por $2,40 o saco. Carvão ativado não pode ser patenteado. O mecanismo de adsorção não pode ser faturado. A porosidade do carvão não pode ter marca registrada porque pertence à física, e a física nunca teve um departamento de licenciamento. Uma indústria de 14 bilhões de dólares não se mantém em 14 bilhões de dólares quando o ingrediente ativo custa $2,40 e a força motriz é a gravidade. Você viu isso a vida toda e nunca juntou as peças. Colocou uma caixa nova de bicarbonato de sódio na geladeira para absorver odores. Isso é adsorção. Moléculas migrando do ar para a superfície porque a superfície é quimicamente hospitaleira. O exato mecanismo que o carvão usa em contaminantes de água. Viu o café ficar amargo quando fica tempo demais em contato com a borra? Compostos orgânicos dissolvidos sendo liberados no líquido, a mesma classe de moléculas que o carvão ativado remove de um suprimento de água. Viu um aquário ficar limpo por meses, sem nada além de um pequeno cartucho preto de carvão no filtro. O mesmo carvão, a mesma química de superfície, o mesmo resultado, reduzido para caber numa caixa plástica do tamanho de um punho. Carvão de aquário mantém a água limpa em salas de estar pelo mundo há 60 anos. Ninguém chama isso de avanço. Está na pet shop entre o cascalho e a ração de peixe. O que deixa as pessoas desconfortáveis quando ouvem isso pela primeira vez é a disparidade de escala. Uma mãozinha de grânulos pretos, uma garrafa cortada, 2 copos de areia da beira de um riacho. E o resultado é água potável. Parece simples demais para um mundo contaminado. Mas a simplicidade é o que a física parece quando está funcionando direito. A complexidade é o que a indústria parece quando precisa justificar um preço. Aqui está o que você precisa. Quero ser honesto com você sobre cada número. Uma garrafa plástica de 2 litros, encontrada em qualquer lixeira de reciclagem, qualquer posto de gasolina, qualquer beira de estrada em qualquer lugar do mundo. Custo? 0. Carvão ativado. Esse é o único insumo que você vai comprar, o único que realmente importa. Precisa ser carvão ativado puro. Nada de briquetes de churrasco,
que levam aglutinantes à base de parafina, aceleradores e agentes de compactação, como nitrato de sódio. Tudo isso vai vazar para sua água e criar um problema muito pior do que o original. O carvão ativado puro é vendido para filtro de aquário, com nomes tipo carvão ativado, mídia filtrante de carvão ou carvão para aquário. Você acha em qualquer loja de peixe, ou até na seção PET de supermercados grandes. Um pacote de meio quilo custa coisa de 10 a 15 reais. Esse pacote rende material para fazer 4 filtros completos, e ainda dá para recarregar cada um deles 2 vezes antes de acabar. Se você está sem grana ou sem loja por perto, pode fazer um carvão ativado bruto em casa mesmo. Pega uma lata de metal de café, enche com pedaços de madeira de lei seca, carvalho, nogueira, frutas, qualquer madeira densa e bem seca. Faz um furinho na tampa para o gás escapar, coloca a lata num fogo forte e deixa queimar por uns 45 a 60 minutos. O ponto é quando a fumaça que sai do furinho muda de um branco grosso para um fio fino, quase transparente. Deixa esfriar completamente antes de abrir. O resultado é um carvão ativado mais grosseiro, com uma área de superfície menor que o comercial, mas ainda assim bem poroso. Ele vai fazer um trabalho de adsorção de uns 60% do carvão comprado. É o suficiente para uma emergência. É muito melhor que qualquer outra coisa disponível de graça. Areia fina, 1,5 xícaras. Pega de qualquer beira de rio, qualquer caixa de areia, ou compra um saco de areia para construção, uns R$5 o saco de 25 quilos. Custo se vier da natureza. 0. Areia grossa ou pedrisco fino, 1 xícara. Mesmas fontes. Cascalho de rio funciona perfeitamente. 2 quadrados de tecido de algodão, cada um com uns 10 centímetros. Corta de uma camiseta velha, fronha gasta, qualquer tecido de algodão com trama fechada. Custo: 0. Uma faca ou tesoura resistente para cortar a garrafa. Algo para coletar a água filtrada. Outro recipiente, uma panela, um copo. É isso, sério. Se você comprar tudo novo no varejo, gasta uns R$10. Se catar o que já tem por aí, o custo é 0. Agora, a única coisa que a maioria das pessoas faz errado: não seguem a ordem certa das camadas e compactam a areia demais, ou não trituram o carvão o suficiente. A água passa em menos de 3 minutos, sai meio acinzentada e com um cheiro fraco de químico. E aí o pessoal conclui que o método não funciona. O que aconteceu, na verdade, é que eles construíram uma peneira. Uma peneira deixa a água passar rápido, porque não segura quase nada. Um filtro que funciona de verdade é lento. A taxa de fluxo ideal é de uns 100 mililitros. Dá para 1/3 de xícara, a cada 5 a 8 minutos. Essa lentidão garante que a água passe o tempo certo em contato com a superfície do carvão. O tempo de contato é tudo. A adsorção não acontece num piscar de olhos. A molécula contaminante tem que chegar no carvão, achar um ponto livre para se ligar e fixar. Isso leva tempo. Fazer a água correr rápido pelo carvão é tipo passar uma pessoa correndo na frente de uma estante de livros e esperar que ela tenha lido os livros. Quando o filtro está funcionando bem, a água sai visualmente limpa e sem cheiro. Pega um copo, segura contra a luz e não vê nada além de água. Esse é o resultado. O resto é só a explicação de como isso acontece. Corta a garrafa mais ou menos a 1/3 da parte de cima, uns 8 centímetros para baixo da base do gargalo. Você quer a parte de cima, que tem o gargalo e a forma de funil, para virar a câmara do filtro. Vira essa parte de cima dentro dos 2/3 inferiores da garrafa, de forma que o gargalo fique para baixo e a borda cortada para cima. A parte de cima invertida se encaixa na parte de baixo como um funil dentro de um pote. A parte de baixo vai coletar sua água limpa. O funil de cima vai segurar as camadas do filtro e fazer a água passar devagar pelo gargalo. Tira a tampa da garrafa, corta um círculo de tecido de algodão para caber dentro do gargalo, uns 2,5 centímetros de diâmetro. Empurra com o dedo para dentro do gargalo com cuidado até ele ficar reto na parede interna, logo acima da abertura. Ajeita, não aperta. Ele fica solto o suficiente para deixar a água passar, mas firme para não sair do lugar. Essa é sua camada final de polimento. A última barreira entre o filtro e o recipiente limpo lá embaixo. Coloca sua primeira camada de material no funil invertido, pedrisco ou areia grossa, uns 5 centímetros de profundidade. Despeja de alguns centímetros acima da superfície para que ele se ajeite por gravidade, formando uma camada uniforme. Essa camada faz o trabalho mecânico. Ela segura detritos grandes, pedaços de folha, insetos, qualquer partícula maior que meio milímetro, mais ou menos. É o segurança da porta, não faz a química. E protege a química que vem depois de ficar entupida de sujeira. Adiciona a sua segunda camada, areia fina, 5 centímetros de profundidade. Despeja devagar. Deixa ela se assentar na densidade dela. Não aperta com os dedos. A densidade natural de assentamento é a ideal, e compactar mais que isso vai deixar o fluxo lento demais, abaixo do limite útil.
A areia fina segura partículas do tamanho de argila, silt fino em suspensão e a contaminação mecânica menor que a camada de pedrisco deixou passar. Agora, a camada crítica. Antes de colocar o carvão no filtro, pegue seu carvão, coloque num saco tipo Ziploc ou embrulhe em pano e quebre ele com uma pedra lisa ou com o fundo de um copo, até que o tamanho das partículas pareça areia preta grossa. Nada maior que uma ervilha, a maioria das partículas menor que um grão de arroz. A área de superfície varia com o tamanho da partícula. Partículas menores expõem mais da estrutura interna de poros para a água que passa. Um pedaço grande de carvão tem a maior parte da sua superfície de adsorção presa lá dentro, inacessível à água que flui pela parte externa. Quebre. Despeje o carvão triturado como uma camada de 4 a 5 centímetros de espessura dentro do funil, em cima da areia fina. Despeje devagar. Deixe assentar. Corte o seu segundo quadrado de pano de algodão e coloque-o diretamente em cima da camada de carvão, pressionando as bordas gentilmente contra a parede interna da garrafa, para criar uma barreira em toda a largura. Essa camada não é opcional. Sem ela, a água que entra por cima cria turbulência na camada de carvão, forma um canal pelo caminho de menor resistência e desvia de 60% a 80% da superfície do carvão. A água é preguiçosa. Ela vai explorar qualquer fraqueza numa estrutura. A camada de pano distribui a água que chega por toda a seção transversal horizontal do carvão, forçando um contato total e uniforme. Essa é a engenharia por trás de cada filtro de bloco de carvão comercial. Eles injetam um esqueleto de polímero em volta dele. Você colocou um pedaço da sua camiseta. Seu filtro montado, visto de lado, mostra de baixo para cima. O recipiente de coleta de água limpa, o gargalo da garrafa com seu tampão de algodão, depois carvão, depois o pano separador, depois areia fina, depois cascalho grosso e então o topo aberto para carregar a água bruta. Antes de filtrar qualquer coisa que você pretenda beber, passe 1 litro completo de água limpa pelo filtro montado e descarte-o. Esse enxágue de primeira passagem remove finos de carvão, partículas microscópicas de carvão que não assentaram durante a construção e que sairão na primeira passagem com um leve tom acinzentado. Elas não são tóxicas, elas têm um gosto desagradável. Enxague elas primeiro. A saída do segundo litro em diante é o seu produto. Carregue sua água bruta devagar. Despeje num fio fino e constante, de 10 a 15 centímetros acima da superfície da camada superior. Nunca jogue um volume de uma vez. Um despejo repentino desestabiliza a densidade da camada e cria turbulência que mistura fisicamente a areia fina com o carvão e colapsa essa arquitetura de separação. Despejo lento. Fio constante. Deixe a água encontrar seu próprio ritmo para baixo. A primeira gota de água filtrada sairá pelo gargalo da garrafa no recipiente de coleta em 4 a 7 minutos. Observe. Um fio fino e constante é o correto. Uma gota rápida é sinal de que uma camada está muito solta e a água encontrou um atalho. Cronometre o fio. 100 ml em 5 a 8 minutos é um filtro funcionando. 100 ml em menos de 2 minutos é um canal passando por uma camada insuficientemente compactada. Desmonte, empacote a areia fina um pouco mais firme, reconstrua. O fio lento é sucesso. Parece falha, e é sucesso. Cheire a saída. Se a água bruta tinha cheiro de cloro ou químico e a saída não tem nenhum, o carvão está funcionando. Se a água bruta estava turva e a saída está visualmente clara, as camadas mecânicas estão funcionando. Segure o copo de saída contra uma janela. Nenhuma partícula em suspensão. Nenhuma cor. Se você quer a margem de certeza em contaminação biológica, adicione 2 gotas de água sanitária líquida doméstica sem perfume por litro de saída filtrada. Mexa e espere 30 minutos antes de beber. O filtro cuida da química. A água sanitária cuida da biologia. Juntos eles replicam o que um Berkey faz por $300. O Berkey tem uma alça bonita e uma torneira. Sua garrafa não tem. A água é a mesma. Substitua a camada de carvão depois de filtrar de 100 a 150 litros. Isso são 25 a 30 galões. Aproximadamente 6 a 8 semanas de água potável para uma pessoa, a 3 litros por dia. O carvão se esgota gradualmente. Os sítios de adsorção enchem e novos contaminantes começam a passar. O primeiro sinal é um leve retorno de cheiro químico na saída. Esse é o seu sinal. Desmonte o filtro, enxague as camadas de areia em água limpa até o enxague sair claro, descarte o carvão gasto, triture carvão fresco, remonte. Tempo de reconstrução, 8 minutos. Um filtro, no cronograma de substituição completo, custa $3 por ano em carvão para o suprimento de água potável e de cozinha de uma pessoa. 2 pessoas dobram isso, não para $600, para $6. Uma família de 4 pessoas precisa de 12 litros de água potável e de cozinha limpa por dia. 2 filtros funcionando em paralelo
escalonados por 3 semanas para que seus ciclos de substituição de carvão não caiam na mesma semana, fornecem esse volume com capacidade sobrando. Custo anual de carvão, $9,60. Sem cartuchos de reposição, sem assinatura. Nenhum número de modelo para procurar quando o antigo for descontinuado. Areia e cascalho e um saco de $2 de carvão da loja de animais. 40 domicílios, 160 pessoas. 480 litros de água limpa por dia. 8 filtros, funcionando em 2 grupos escalonados de 4, reconstruídos num cronograma rotativo mensal, para que 4 estejam sempre no pico de desempenho. Custo total de carvão para todo o grupo, $38 por ano. Menos que um único elemento de filtro de reposição para um sistema Burke padrão. A água do bairro inteiro, continuamente, por $38 por ano. Uma escola rural, 200 alunos, 30 funcionários, 230 pessoas precisando de 3 litros cada de água limpa para o dia escolar. Isso são 690 litros. 12 filtros em 3 grupos de 4, escalonados. Custo anual de carvão, menos de $60. O orçamento de água da escola, se eles estivessem comprando água engarrafada a 40 centavos a garrafa, seria superior a $100 mil por ano. Sem papelada, sem burocracia, sem ter que pedir permissão para ninguém. Esse filtro, na verdade, não remove metais pesados dissolvidos em forma iônica. O arsênico, nas baixas concentrações que a gente encontra em lençóis freáticos contaminados em Bangladesh, em partes de Bengala Ocidental e em antigas regiões de mineração no sudoeste americano, ele passa direto pelo carvão ativado sem ser removido de forma eficiente. O flúor, em estado dissolvido, também não tem sua concentração reduzida de maneira confiável. O chumbo, em concentrações bem baixas, é parcialmente reduzido, dependendo do tipo de carvão e do tempo de contato. Mas o resultado não é consistente e não dá para confiar nele como uma defesa principal, principalmente onde a contaminação por chumbo já foi comprovada. O filtro não faz nenhuma alegação contra a química inorgânica dissolvida. Ele é um sistema de adsorção química e filtração mecânica. Saiba o que ele faz. Saiba onde ele para. Toda ferramenta honesta tem um limite, e o limite deste aqui são os metais iônicos dissolvidos em concentrações de partes por bilhão na água de regiões bem específicas. Em qualquer outro lugar, ele funciona. Os barris carbonizados que cruzaram o Atlântico Norte no século XVIII levavam sua carga por uns 4.800 quilômetros e chegavam do outro lado com a água ainda limpa. O protocolo do vaso sânscrito foi escrito antes de Roma sequer ser um conceito, tão específico que um químico moderno reconheceria o processo na hora, preservado fielmente por 2000 anos, porque as pessoas que o usavam entendiam que funcionava e não precisavam saber o porquê. O homem sentado do lado de fora de um abrigo que mostrou a uma assistente social como cortar uma garrafa e colocar camadas de carvão, areia e cascalho, aprendeu isso de alguém que aprendeu da mesma forma que o conhecimento se move quando não pode ser vendido. Diretamente de uma pessoa para outra, sem embalagem ou etiqueta de preço. O barril carbonizado fez isso. O vaso sânscrito fez isso. Sua garrafa montada faz isso agora. A física sempre esteve lá. Nos poros, na área de superfície, na gravidade que puxa a contaminação para baixo através do carvão e libera a água limpa do outro lado. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Isso não importa. Funciona de qualquer jeito.